Hey guys, how are you doing? This is Mr. Evan here. Okay, today we are studying. Hoje nós vamos estudar a prova do Enem de 2012. Nessa nossa série aí de estudos sobre o Enem, esse sendo o terceiro episódio, ok? Toda terça-feira, às 18 horas, tem vídeo novo no canal sobre o Enem. Às sextas-feiras a gente tem vídeo-aulas sobre outros temas que geralmente são in English. Esse vídeo aqui vai ser em português, para que a gente tente entender e começar a trabalhar em cima das estratégias, né, dos comentários e dos gabaritos, dando sempre os gabaritos para vocês. Então, durante essa transmissão, vocês podem, né, anotar as suas respostas antes de eu falar, né, vocês podem pausar o vídeo, marcar a resposta que você acha e a gente vai discutindo antes. Sempre eu vou dando a opção melhor de resposta no final, tá, de cada opção. Mas para você não ser influenciado pela minha fala, é importante que você já dê uma lidinha antes e vá marcando as suas opções, ok? Guys, the first question, a primeira questão que nós temos aqui, né? Antes algumas dicas aí sobre o Enem, tá? A prova tem, a prova geralmente vem em português, né? Apesar dos textos serem em inglês, né? A gente tem sempre as questões em português. São 5 questões sempre, então por isso daí a importância de por ser muito pouco. Se você erra uma questão, você já fica com 80% de aproveitamento. Então o ideal é a gente trabalhar em cima dos 100%. E essa prova ela é composta por artigos de revista, notícias, tirinhas, né, que a gente chama de cartoons, que são sempre um pouco divertidas, mas com ironia, né, e sempre com uma lição, citações e anúncios também. Então vamos à primeira questão aqui. Quotes of the day. Então, primeira coisa que a gente vê sobre a questão, né? Ele mostra pra gente aqui que é tecnicamente parece ser uma notícia, porque tá assim, ó, na Time, disponível em time.com, acesso em 5 de novembro de 2011, adaptado. Então a gente vai ler a notícia. Algumas pessoas preferem ir direto para as perguntas, mas por se tratar de um texto que não é muito grande, a gente pode dar uma escaneada, uma scanning bem rápida. Então aqui a gente tem o seguinte: There probably was a shortage of not just respect and boundaries, but also love. But you do need, when they cross the line and break the law, to be very tough. Então, quem falou essa frase aí que está entre aspas, é importante a gente notar aí o abre aspas e o fecha aspas, foi o primeiro-ministro britânico David Cameron. E ele estava o quê? Arguing that those involved in the recent riots in England need tough love as he vows to get a grips with the country's problem families. Então aqui ele vai falando muito, né, dessa questão de que os jovens, né, em relação a essas manifestações, por exemplo, os riots, são considerados manifestações como se fossem motins, né, uma coisa assim muito voltada para o vandalismo e tal. Então ele diz que esses jovens precisam de tough love. A palavra tough quer dizer duro. Então está falando de um amor duro, né, de uma coisa assim mais firme. As he vows, quer dizer, como ele tem um voto, né, a esperança de get to grips. Quando a gente fala em get to grips, a gente tem também uma expressão parecida que é come to grips e que fala exatamente de você começar a lidar com um problema, você entender um problema e às vezes pode ser também ir para o combate. Então ele está falando no sentido de entender, mas pode ser também no sentido de enfrentar esse problema, né, com as famílias, né, do país. Então a questão é a seguinte: a respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, as palavras de alerta de David Cameron têm como foco principal a enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e suas famílias. B. Criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens. C. Estabelecer relação entre a falta de limites dos jovens e o excesso de amor. D. Reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza. E letra E. Descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de jovens britânicos. Então, quando a gente começa a entender o texto, as opções elas até ficam muito mais fáceis e a gente consegue já
perceber as absurdas, e essas a gente já elimina de cara e fica apenas naquelas opções que podem ser a melhor opção, sendo que sempre vai ter uma que é a melhor opção. Então vamos analisar cada uma aí. Ele fala em enfatizar a discriminação contra jovens. Não, ele não foi discriminatório na sua declaração. Criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens. Bom, se foi uma crítica aí, a gente tem que ver, vamos perceber daqui a pouco. Então a B pode ser, é uma possibilidade. Vamos à letra C. Estabelecer relação entre a falta de limites dos jovens e o excesso de amor. Então aqui já está falando da questão das duas coisas, né? Da falta de limites e do excesso de amor. Ele não fala em excesso de amor durante a fala dele, né? Depois, reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza. Sim, pode ser. Essa pode ser a opção, a gente vai analisar melhor. E descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de jovens britânicos. Né? Dizendo que o amor gera problemas, também não sei. Ele está falando do que a Inglaterra precisa. Né? Ele fala, em recent riots in England, need tough love. Quer dizer, que esses envolvidos precisam de um amor firme. Então, a gente já elimina a A, a C e a E, e a gente parte para a diferença entre a B e a D. Na B, ele fala criticar as ações agressivas demonstradas. Então, assim, houve ações agressivas porque tem a palavra riots, nesses tumultos, né, feitos pelos jovens. Então, assim, o que nós percebemos é que nessa questão aqui toda, quando ele fala de criticar as ações, ele não está simplesmente criticando, ele está falando de um problema, mas muito mais do que isso, ele está falando do que os jovens precisam. Então, muito mais do que uma crítica, ele fala do que os jovens precisam. Né? Então, ele reforça uma ideia de amor e firmeza. Então, assim, a letra B cai por terra e a gente opta pela letra D. A letra D vai ser a melhor opção aí para nós nessa questão primeira, ok? Now let's go to the second one. Vamos para a segunda aí. Para a segunda a gente tem sempre quando a gente vê uma foto, a gente vê a foto primeiro, lê o que está escrito na ilustração e depois a gente parte para as questões. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Essa é uma frase de Jimi Hendrix. Então ela quer dizer mais ou menos assim. Então tem um vocabulário bem simples aí. Quando o poder do amor supera o amor do poder, o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Conhecerá porque tem um will aí, que é essa palavra que quer dizer que o tempo está no futuro. Então ele fala que o mundo conhecerá a paz quando o poder do amor, ele overcome. A palavra overcome, over, né, dá a ideia de por cima, acima. Também é um prefixo que é muito utilizado para falar sobre superar, né? Um excesso muitas vezes. Então tem que sobressair. Então está dizendo que quando o poder do amor sobressair, o amor do poder, né? O amor pelo poder, pelo contexto a gente entende assim, o mundo conhecerá a paz. Então, aproveitando-se de seu estado social e da possível influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa em seu texto os termos love, power e peace para justificar sua opinião de que a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. O amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. C. O poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam. D. O amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas. E a letra E, a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Então vocês percebam que são frases que soltas, elas fazem sentido, mas se nós formos comparar com o que foi escrito, a gente chega à conclusão de que a letra A, quando eu falo a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens, não é isso que foi falado. Né? A paz aí é a consequência. O amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor? Sim. Né? Apesar da frase ter sido escrita no sentido como se fosse meio que uma voz passiva, né? um comparativo de inferioridade ou superioridade invertido, mas que a frase ficou com o mesmo sentido. O poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam? Não fala da questão do poder ser compartilhado de forma alguma.
fala que o amor é muito mais importante. O amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas. No contexto geral, você pode dizer que essa frase é verdadeira, mas não nesse contexto aqui. Não é isso que quer dizer, por isso que é a interpretação de texto. E a última paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Então ele não fala que isso vai acontecer quando não houver a busca pelo poder. Ele diz quando o poder do amor for maior do que o amor pelo poder. Então, a melhor opção aí na number 2 é a letter B, letra B. Let's go to next question. Próxima questão, mais uma vez, a gente olha para a figura primeiro, mais uma charge aí, e alguém com um bonezinho, com a barriga, né, bem à mostra e uma lata, provavelmente de cerveja, não sei, na mão, fala assim: Ain't no way y'all should be here if you don't speak English real good. Então ele está falando ali, provavelmente pode ser com um garçom, alguma pessoa no bar. E aí a pessoa responde para ele assim: Sure, may I suggest you avoid double negative and don't forget to use an adverb. Então nesse caso aqui, a ideia da charge é que ele diz que nenhuma pessoa deveria permanecer ali, né, no país dele, se essa pessoa não fala inglês muito bem. E aí a pessoa meio que fala assim: claro, posso sugerir que você evite duplos negativos, né, na sua frase, porque ele começa com ain't e já fala no. Ain't é negativa de tudo, é negativa de isn't, de aren't, de there isn't, de there aren't, de haven't. É a mesma forma, só que numa forma bem coloquial. E ele fala: avoid double negatives and don't forget to use an adverb, porque ele não fala, por exemplo, quando você diz falar inglês, to speak English, deveria ser very well, né, que é um advérbio de modo, ou perfectly, perfeitamente, or fluently, or accurately, seria a melhor opção em vez de se colocar real good. Então ele vai falar assim, ó: cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia a... O que é evidenciado aí? A predominância do uso da linguagem informal sobre a linguagem padrão, a dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem, a aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares, a necessidade do estudo da língua inglesa por parte dos personagens, ou a facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. Então aqui não tem questão de sotaques aqui, não se fala muito sobre sotaques. Uma outra coisa também que não é falada aqui é em relação a regionalismos. Ele não está falando da questão de você é de tal país, você é de tal país. Não tem isso, né? Pode ser que hajam estereótipos ali, mas não existe essa questão do regionalismo implícita. Na letra A ele fala assim: predominância do uso da linguagem informal sobre a linguagem padrão. Né? Isso aí essa predominância, né, do uso da linguagem informal sobre a linguagem padrão pode ser uma questão, mas nesse contexto aqui ele fala exatamente de uma pessoa que fala o inglês de uma forma que talvez não seja a forma gramaticalmente correta e que ela está criticando uma outra. E essa outra, em contrapartida, também fala que ele, né, pode, mesmo sendo nativo do lugar, também não está utilizando o inglês da forma gramaticalmente correta. Então, assim, tirando essas opções, necessidade de uso, por exemplo, a letra D, necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens, não. Os dois conhecem, os dois conversam, se comunicam. Existe sim uma ideia de que os dois dominam, né? Cada um no seu estilo, cada um no seu jeito, mas que eles falam. Então a melhor opção aí é a dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem, porque um está utilizando a língua num formato coloquial e o outro falando da necessidade de você utilizar a língua de um modo formal. Lógico, dentre as críticas aí de um para outro, o título da pergunta é: a linguagem utilizada pelos personagens
em uma conversa em inglês evidencia A. Não está falando quem está certo ou quem está errado. Então existe a dificuldade de você reconhecer, né, os dialetalismos, né? Então o dialeto de um, que é uma fala mais de um local, e o de outro, que é uma fala mais é, correta. Então a letra B é a melhor opção. Guys, a gente tem aí, nessa quarta questão, primeiro a gente tem que entender do que se trata. Então lá embaixo a gente vê, ó, The Collected Poems of Langston Hughes, New York, 1994. Então a gente vai ler rapidamente para vocês entenderem e depois a gente vai partir para as questões. I too, como se fosse eu também. Então ele fala, I too sing America, I'm the darker brother. Então esse brother aí, da ideia de irmão, é muito utilizado a respeito dessas questões de etnia, né? Então, darker, eu sou o irmão mais escuro. Então fala, they send me to eat in the kitchen, when the company comes, but I laugh and eat well and grow strong. Tomorrow, I'll be at the table when company comes, nobody will dare say to me, eat in the kitchen. Then, besides, they will see how beautiful I am and be ashamed. I too am America. Então, Langston Hughes foi um poeta negro americano que viveu no século XX e escreveu I Too em 1932, né? Essa coletânea de 94, mas foi escrita em 1932, numa outra época, né? Quanto mais longe, mais difícil era, né? Em termos de tempo. No poema, a personagem descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento de. Então, assim, voltando para o poema, nós percebemos que ele começa falando da situação dele, né, do que ele é e que a companhia, as pessoas enviam, né, they send me to eat in the kitchen, quer dizer, essa frase aqui é muito importante para o entendimento do poema. Eles me mandam comer na cozinha, né, quando a companhia chega, mas eu sorrio, eu rio, e como bem e cresço forte, and grow strong. E aí ele já faz um paralelo em relação ao amanhã, tomorrow. Porque no começo ele fala, they send me, eles me enviam, está falando do presente. Mas ele fala, tomorrow I'll be at the table, eu estarei na mesa. When company comes, nobody will dare. A palavra dare quer dizer ousar. Quer dizer, ninguém vai ousar, nobody will dare, say to me, eat in the kitchen, coma na cozinha. Then besides, they will see how beautiful I am and be ashamed. E eles vão ver quão bonito eu sou e ficarão com vergonha. Okay? I too am America. Então, a lição, né, e assim, para se colocar uma mensagem positiva, né, numa prova, provavelmente a gente tem aqui, ó, coragem pela superação, vergonha pelo retraimento, compreensão pela aceitação, superioridade pela arrogância, resignação pela submissão. Então, dentre esses sentimentos aqui, a respeito dessa prática racista que existe, o que isso provoca de sentimento nele? Coragem pela superação, pode ser. Vamos analisar as outras. Vergonha pelo retraimento. Ele não fica com vergonha, ele se retira, mas ele fala que amanhã isso vai ser diferente. Então não é a B. A C, compreensão pela aceitação. Ele compreende que ele tem que se retirar, ele se retira, mas a aceitação não, ele não aceita porque ele está trabalhando para mudar isso para o futuro. Superioridade pela arrogância, pelo contrário, ele não se mostra arrogante. Pelo contrário, ele diz que os outros ficarão envergonhados. E por último, a resignação pela submissão. Não, ele não se submete, ele não fica resignado. Então, olhando pelas opções, a melhor é a letra A. Coragem pela superação, porque ele respeita a situação, mas ele diz que no futuro isso irá mudar. Alright? Agora vamos aí para a última questão. A gente tem uma foto da J.K. Rowling, né? Muitos fãs de Harry Potter a conhecem, então isso aqui, como é uma prova que é feita para adolescentes, jovens, em sua maioria, que tem os seus 18, 19 anos, né? E pessoas também com maior idade que estão buscando, né, ingressar num curso superior. Então ela fala assim, ó, todo mundo já conhece um pouco de fato, né? E alguns que não podem não conhecer o rosto da autora a conhecem pelo nome.
que é a J.K. Rowling, o pessoal no Brasil chama de J.K. Rowling. To pen first novel for adults. Esse to pen aí, a palavra pen quer dizer caneta, mas em inglês é bem comum a gente ter também uma palavra que ela não quer significar apenas uma coisa, ela tem mais do que um sentido. Então, a caneta no sentido de escrever. Então, provavelmente está dizendo que ela vai escrever, to pen, quer dizer uma coisa meio que no futuro, escrever, ou que ela vai começar a fazer a partir de agora, first novel for adults. Lembrando que novel, a palavra novel quer dizer romance ou ficção, é uma obra literária, não necessariamente novela. Which will be, has announced plans to publish her first novel for adults, which will be very different from the Harry Potter books she is famous for. Então, o que a gente tem aqui? Nós já temos ela dizendo já de cara que vai ser bem diferente do que as obras do Harry Potter que ela está acostumada a escrever, que as pessoas a conhecem e por isso que ela é famosa por essas obras. The book will be published worldwide, although no date or title yet has yet been released. The freedom to explore new territory is a gift that Harry's success has brought me, Rowling said. Então ela fala dessa coisa, né, de explorar novos territórios, né, que o Harry trouxe, né, que o sucesso do Harry trouxe para ela. All the Potter books were published by Bloomsbury. Aí vai falar sobre quem publicou o livro. But Rowling has chosen a new publisher. E aí ela escolhe uma nova editora para publicar her debut into adult fiction, né? Sobre uma ficção adulta. Although I've enjoyed writing it every bit as much, my next book will be very different to the Harry Potter series, which has been published so brilliantly by Bloomsbury and my other publishers around the world. Vocês percebam que esse aqui é um texto maior e que já no comecinho, né, tanto pela manchete principal como pelas primeiras falas, você já tem uma conclusão de tudo aquilo que a gente está lendo. O que a gente está lendo, na verdade, é uma repetição do que a gente já entendeu lá em cima. Por isso que muitas pessoas elas leem o título, fazem uma escaneada muito rápida em relação ao texto e depois elas vão para as perguntas. A gente está fazendo aqui só para ter uma questão de vocabulário, mas numa prova tentem utilizar essas técnicas. E ela fala o seguinte, né? I'm delighted to have a second publishing home in Little Brown and a publishing team, she said in a statement, that will be a great partner in this new phase of my writing life. Então, basicamente, nesse segundo parágrafo aí, a gente percebe que tudo foi uma repetição do que estava lá em cima. Vamos agora às perguntas aí. J.K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras adaptadas para o cinema. Esse texto, que aborda a trajetória da escritora britânica, tem por objetivo informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto. Opa, não tem nada de adaptação, ela diz exatamente que vai ser muito diferente. Divulgar a publicação do romance por J.K. Rowling inteiramente para adultos, quer dizer, essas palavras inteiramente, sempre, nunca, dá a ideia de que tipo, o texto não falou em nenhum momento que era só para adultos e que só os adultos têm que assistir. Então pode ser que essa seja a opção, mas vamos ficar de sobreaviso aí. Promover a nova editora que irá publicar os próximos livros de J.K. Rowling. Bom, o objetivo, né, desse texto não é simplesmente dizer que ela vai mudar de editora, né? Eles estão falando que ela vai começar a escrever para um outro público. Esse é o principal. Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos? Sim, pode ser. E a última, anunciar um novo livro da série Harry Potter publicado por editora diferente. Bom, gente, não é. A gente já viu de novo que não tem nada a ver com Harry Potter. Então, ó, já eliminamos a A e a E, né? Temos a letra B e a C, né? A B, a C e a D. E aqui eu acredito que a letra B, divulgar a publicação do romance inteiramente para adultos. Essa palavra não soa bem, inteiramente. Promover a nova editora, também o objetivo não é promover a nova editora, então eu escolheria a letra D. Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. É a melhor opção de resposta aí. Ok, everyone?
Então, essa foi a nossa aula de hoje. Thank you so much for staying with us. Remember to subscribe to our channels. Lembrem-se de se inscrever no nosso canal no YouTube. Siga-nos no Instagram, né? Acompanhe-nos nas redes sociais, que tem sempre muita novidade aqui no canal. Lembre-se de ativar as notificações, ligar o sininho aí, curtir a página, divulguem entre os seus colegas, seus amigos que também vão fazer o Enem ou alguém que você conheça que vai fazer essa prova. Ok, guys? Thanks a million. Bye bye. Take care. See you soon.